Ontem, lá pelas tantas, surgiu uma mensagem no Twitter, na conta oficial do Lula, e eu não sei por que o Fernandinho Beiramar não pode ter Twitter, porque se o Lula, que é condenado em terceira instância, pode ter Twitter, e tinha Twitter no tempo que estava na prisão, eu não sei, se eu fosse advogado do Fernandinho Beiramar, eu usaria o Twitter, entraria na justiça para usar o Twitter para mandar mensagens para os comparsas da minha facção criminosa, como o Lula faz para mandar mensagens para a facção criminosa dele. Fez enquanto ele estava preso e continua fazendo. Pois bem, na conta do Lula veio a seguinte mensagem: todo mundo sabia que eu tinha condições de ser eleito no primeiro turno de 2018. O álcool, ele afeta o cérebro, a capacidade de compreensão e de dimensionamento da realidade. Pois é. Por isso se preocupam com 2022. Eu quero meus direitos políticos. Se vou ser candidato ou não, depende de muita coisa. Depende do PT, dos aliados, da saúde, de Deus. Só quero meus direitos políticos. Isto é um verme. Isto é um canalha, patife, ordinário, safado, corrupto, sem paralelo na história do crime mundial. Al Capone é fichinha perto do Lula. As famílias mafiosas da Itália, Nandrangheta e tanta Cosa Nostra, são fichinha perto da facção criminosa que o PT representa, que o PT é. E o testa de ferro, porque o mentor é o Zé Dirceu, mas o testa de ferro, o que bota a cara a tapa, se dá o luxo de vir em público com um Twitter oficial, quando, na minha opinião, ele não poderia ter Twitter, a não ser que o Fernandinho Beiramar também tivesse. E ele usa o Twitter para encher de porcaria a esgotosfera, alimentando um discurso doentio, vergonhoso, enojante. Não passa de um crápula que, mesmo condenado em terceira instância, pode andar livre e solto, sem tornozeleira eletrônica, usando redes sociais, com passaporte, e o Fernandinho Beiramar não pode. Onde está a justiça desse país? Por que tratam dois condenados de forma tão distinta? Porque também são os dois perversamente assassinos ou contribuem, um pelo tráfico, outro pela corrupção, com mortes. O Lula investiu em corrupção e não em saúde, não em transporte, não em melhoria das condições de vida dos brasileiros. O Lula deu esmola e em nenhum momento se preocupou em conceder cidadania. Mas esse cara continua vomitando as asneiras dele em redes sociais. Eu queria entender por que razão ele pode ter rede social e os outros bandidos não podem. Por que os atos dos que são conservadores muitas vezes são questionados? Porque essa declaração dele é uma fake news da maior espécie. Todo mundo sabia que eu podia ganhar no primeiro turno. A única eleição que o Lula pode ganhar hoje é volta para a cadeia. Isso será com mais de 70% da população brasileira quer ele de volta para a cadeia. Mas ele está aí, com rede social, informando a jumentaiada esse discurso rancoroso. O PT só consegue se aliar com o que há de mais podre na política nacional. Até mesmo os segmentos da esquerda querem distância dele. E ontem teve um outro momento lá que ele disse: eu quero voltar a andar pelo país. Volta a andar pelo país, Lula, que tu vai ser surrado. Se o Lula resolver andar pelo Brasil, que nem o Bolsonaro faz, ele vai ser linchado, porque o povo está aqui com essa bandalheira que o Lula e o PT propiciaram no Brasil, fomentando o crime, aparelhando o Estado, destruindo as instituições, conspurcando o direito, solapando as bases da família, incentivando pedofilia, incesto, incentivando a destruição da educação brasileira pela manutenção dessa excrescência chamada método Paulo Freire. E este verme continua andando por aí, livre e solto, como se fosse digno de andar entre os mortais, entre os honestos. Não é a justiça que te proíbe de andar por aí, Lula.
O que te proíbe de andar por aí, Lula, é a certeza que tu tens que vais apanhar, vais levar uma surra. Vais levar uma surra como a tua caravana levou lá no Rio Grande do Sul, quando foi corrida a rebenque, porque não há povo digno e honesto que suporte ver a sua cara de vagabundo, escancarando, menosprezando e ridicularizando as pessoas honestas. Eu queria saber, sinceramente, por que o Lula tem direito a redes sociais, já que ele é condenado em terceira instância, e o Fernandinho Beiramar não? Porque, eu volto a dizer, são dois criminosos. Um, por conta das consequências que o tráfico traz, tráfico de drogas, de armas e tudo mais. E o outro pela corrupção, pela quantidade de mortes que a corrupção enseja ao não investir em saúde, ao não investir em saneamento. Eu queria saber o que justifica esse tratamento tão diferente entre dois criminosos com igual nível de letalidade humana. Eu não consigo entender. Eu não sei se você consegue entender, mas eu só sei que é extremamente revoltante você observar que uma figura destas continua livre, leve e solta, bancada por nós, porque hoje quem banca o Lula é o fundo partidário, e o fundo partidário é feito com o nosso dinheiro. E os criminosos do PT são todos eles sustentados pelo fundo partidário. É revoltante. É realmente revoltante você ver uma situação dessas no país. Enquanto o Brasil tenta avançar, enquanto o Brasil tenta sair desse marasmo decorrente dos anos e anos de corrupção, roubalheira e safadeza, comandados, organizados, orquestrados e manipulados pela esquerda, enquanto os brasileiros tentam sair desse estado de torpor, uma topeira como essa continua empestilhando a vida nacional. É revoltante, mas esse é o quadro que nós temos.